Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. A convite do Sr. Wagner Mariano, estamos juntos aqui no Centro Espírita Antônio de Oliveira e eu tenho muito que agradecer o convite e essa oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre o livro Palavras da Vida Eterna. Mas para que isso se faça necessário, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso amigo, nosso companheiro das horas mais difíceis, nossos mentores de encarnação, nossos veneráveis companheiros de jornada, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dr. Camura, os protetores de todas as nossas casas espirituais, da Fraternidade de Luz, do Antônio de Oliveira, que possam trazer aos nossos corações aquilo que nós necessitamos, porque na maioria das vezes, num planeta de expiação e provas, parece que estamos carregando todos os problemas do mundo. Mas Deus nos dá força na nossa perseverança para que possamos vencer, acordar e despertar. E assim nós vamos conversar um pouco hoje sobre essa bendita doutrina, pela bendita oportunidade de aprender. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Nessa noite que sextou, certo? 7 de outubro, e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa semana, que eu achei essa semana estupenda, magnífica. Segunda-feira, 3 de outubro, aniversário de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Nasceu em 1804. Teria, se estivesse vivo e se estivesse encarnado, 218 anos. Deve estar bem guardado, bem amparado, mas deve continuar a estar trabalhando. Filhos de pais juízes e advogados, Hippolyte decidiu não seguir o caminho dos pais, que naquela época era normal os filhos acompanharem os pais. Resolveu ir para os ensinos e foi para uma escola de Pestalozzi, em Yverdon, estudar, porque o Pestalozzi era o suprassumo daquele momento, com o seu método de ensino, que algumas escolas utilizam até hoje. Foi estudar com 15 anos e aprender. Uma escola que tinha 32 matérias. E ele se destacou tanto que quando Pestalozzi tinha que sair para suas conferências fora, ele deixava o Hippolyte tomar conta dos outros garotos de lá. E o Hippolyte também, desde jovem, pegava as crianças que estavam mais atrasadas em alguma matéria e dava a elas, certo, aulas particulares gratuitas. E assim ele vai se formando, vai se instruindo, abre o seu campo para o ensino, pedagogia, vai escrevendo alguns livros. Em 1832 ele encontra Amélie, se casa, certo? E aí a gente vê que o casamento é bom, porque disseram que Allan Kardec era o bom senso encarnado, Camille Flammarion disse isso, o bom senso encarnado, certo? Amélie tinha o sonho de todas as mulheres, era 10 anos mais velha e parecia 10 anos mais jovem do que ele, que é o sonho das minhas filhas, inclusive, certo? E casa, e vai trabalhando, escrevendo, e resolve, porque a escola em Yverdon fechou 2 anos depois que Kardec, que Hippolyte, na realidade, saiu, e parece que o plano espiritual se organiza para fazer algumas coisas em determinado tempo. E vai
escrevendo os livros e abre uma escola na França. Ele era de Lyon, na França, abre uma escola com um tio e a escola ia muito bem, escola, tudo. Mas o tio era viciado em jogo e ele acabou perdendo quase tudo, certo? E a escola ia para falência, tiveram que fechar a escola e ele ficou desse fechamento, dessa desunião, ele ficou com 50 mil francos. Esses 50 mil francos ele precisava aplicar em algum lugar e tinha um amigo dele que tinha um grande armazém no Porto, magnífico, muito movimento. Ele entrou na sociedade com esse amigo, depois de 2 anos a loja, o grande armazém do amigo faliu e ele começou a trabalhar de contador, uma vida árdua, honesta, mas necessária para o aprendizado como todos nós temos. E em 1848 começou a manifestação das Irmãs Fox, mas em 1852, 53 começou as manifestações das mesas girantes. Fortier, um amigo dele, falou que ia levá-lo para ver uma sessão, e ele fala que se Fortier provasse que as mesas tivessem nervos e cérebro, ele iria, e acabou indo, e acabou aprendendo, e como ele era muito disciplinado, a gente vem aqui a Chico, quando Emmanuel fala para Chico, disciplina, 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 essa disciplina de Kardec, para ser o codificador da doutrina espírita, certo? Que ia trazer para cada um de nós essa bendita oportunidade de conhecimento, de realização espiritual. Então nós temos em Kardec, no mínimo 3 lições básicas para nós que somos espíritas, estamos no caminho. Uma, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz de domar as suas más tendências. Isso é básico na vida de todos nós. Isso é um chamamento. Segundo, a fé raciocinada. Não aceitar tudo sem dúvida. A gente começar a questionar para nós o que é certo, o que é errado. E a terceira, fora da caridade não há salvação. Nós temos 3 pilares, certo? Eu não posso falar hoje do número 3 porque não vai dar tempo, mas temos 3 pilares para a gente construir as nossas vidas, para a gente poder transformar as nossas vidas. Mudou o sentido de vida, mudou o sentido de contato. E teve grandes problemas porque foi muito perseguido, livros queimados, traições de sobrinhos, certo? Dificuldades financeiras e o plano espiritual incentivando-o a fazer isso. E aniversariou agora, certo? Nessa segunda-feira passada. Então, quando acontece uma coisa dessa de um grande espírito assim, fazer todas essas coisas, a gente deve cativar os nossos corações para que a gente tenha um profundo respeito pela pessoa que ele foi, mas principalmente pela pessoa que ele é. Terça-feira, dia 4 de outubro, aniversário de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi uma grande... ele nasceu em 1181. São 9 ou 10 séculos já quase. Foi a grande transformação. Alguém, como Paulo de Tarso, mas alguém que larga a sua riqueza material e começa uma caminhada espiritual. Quando ouve aquela palavra de Jesus, como Paulo ouviu a palavra de Jesus, Francisco, reforma a minha igreja. E ele começou a fazer inúmeros discípulos para pegar pedra, para começar a reconstruir. E depois ele foi sentindo, o irmão Sol e o irmão Lua, que ele precisava fazer uma reconstrução interna da igreja, porque a igreja já estava corrompida e ele veio para fazer essa transformação. Essa transformação é que faz com que a gente desperte para alguém que, tendo todo o dinheiro, vai atender aquele que necessita, estender a mão, estender o coração. Na quarta-feira, certo?
nós tivemos um outro acontecimento. O dia do perdão dos judeus. E aí a gente vê que eles fazem um regime do começo, um jejum na realidade, desculpa, no começo da manhã até a noite, sem beber água, sem comer, para eles meditarem, certo? Dos seus pecados e falar com Deus pedindo perdão. Olha que interessante, se nós pegarmos esses 3 ensinamentos e voltarmos lá em Cristo, nós vamos ver o seguinte, que o Cristo falou o seguinte, antes da gente ir orar, para a gente se reconciliar com o nosso irmão, que é o caminho da nossa grande descoberta, da nossa grande transformação. Capítulo 12 e 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai vossos inimigos. Capítulo 11, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esses ensinamentos, às vezes são partes dos ensinamentos que vão chegando para cada um de nós e que podem transformar a nossa vida, não se a gente pegar todos eles e quiser colocá-los todos em nossa vida, mas pouco a pouco, um de cada vez. A Louise Hay, uma pastora anglicana que desencarnou há 2 anos atrás, falava o seguinte, não adianta a gente se olhar e falar, olha, eu não tenho problema, não tenho defeito, nada. É melhor a gente se olhar e ver realmente como nós somos. E não tentar todos os problemas que a gente tem, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou ciumento. Vamos tratar cada um num tempo. E também, ela fala que a gente deve dar um jeitinho de se desligar das coisas de lá de trás, porque a gente não vive lá atrás. O que passou, a gente tem que compreender e cortar os fios. E o amanhã, ela falou que a gente nunca vive o amanhã, essa angústia do amanhã a gente nunca vive. Porque a gente só vai viver o presente, que é isso aqui, o presente para cada um de nós. E nós vamos falar hoje, nessa maravilhosa noite, a respeito da lição 163 desse livro de Emmanuel, Palavras da Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. A lição diz o seguinte, no plano do bem, o que será que nós fazemos no plano do bem? Aí nós vamos começar a estudar, e Emmanuel, nesse livro, em todo começo de lição, todo começo de instrução, ele põe uma parte, um capítulo da Bíblia. Nesse ele vai colocar um capítulo dos Efésios, 4:28. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Olha que interessante. Ele não está falando da nossa caridade, das coisas que a gente tem e comprou em algum lugar. Ele está falando da nossa vontade de fazer com as nossas mãos algumas coisas. E porque naquele tempo o Paulo mesmo ficou trabalhando 2 anos no tear, para que quando ele saísse para fazer a sua pregação, ele não precisasse pedir, ele podia vender, trocar para fazer a sua caminhada, para ter os bens necessários de fazer a sua caminhada. E a gente vai ver o seguinte, que aí ele está falando uma coisa, da lei do trabalho. E quando a gente olha na Bíblia, parece que a lei do trabalho, o trabalho, foi uma maldição de Deus. E às vezes muitas pessoas ainda ficam nessa maldição de Deus. Não, eu te condeno a trabalhar. Meu amigo, é só ter ponto de vista, é questão de ponto de vista na nossa vida. Talvez o trabalho que a pessoa esteja executando, ela não ache bom. Mas também o trabalho que a pessoa está executando mal, é o sonho daquele que está desempregado e que precisa de um dinheiro, de um bem para sustentar a sua família. Então é questão de perspectiva, é questão inclusive de valorizar as coisas que a gente tem. E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, certo? Na lei do trabalho, que diz o seguinte, o trabalho é a lei da natureza. Por isso mesmo que se constitui uma necessidade. Olha aí que coisa maravilhosa. E o que eles dizem a respeito do trabalho? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. É necessário trabalhar, é necessário
porque a gente vai tirar as ferrugens mentais, emocionais e físicas do nosso corpo. Mas vamos começar a estudar direto essas lições de Emmanuel, apesar que é muito difícil, porque Emmanuel é muito sucinto, e ele é sucinto e amplo. Então fica um pouco difícil a gente estudar, mas nós vamos estudar juntos aqui essas lições que ele deixou. Acreditas na fraternidade e espera que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. A gente acredita no amor por quê? Porque Jesus disse, Pai Nosso. Mas isso passa a ser para nós um grande sonho de um mundo que a paz reine, que a tranquilidade reine. Isso é um sonho de fraternidade, de a gente ser mais fraterno, de a gente ter mais palavras doces para os nossos semelhantes, de nós compreendermos mais a necessidade dos outros. O Emmanuel está nos chamando nesse momento, porque está dizendo que a gente acredita na fraternidade, mas não executa a fraternidade. Então a gente precisa acreditar e executar. Aí ele fala ainda o seguinte: aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Nós queríamos que o mundo tivesse um pouco mais equilibrado. Para a gente não ter rixa, para que a gente não tivesse tanta diferença, para que não houvesse briga por causa de torcida de futebol, por religião, por qualquer outra coisa, familiar, social. Então, para viver um pouquinho, mas isso é, na realidade, a nossa esperança, certo? De um mundo sem essas brigas de classe. O que Emmanuel fala mais para nós? Olha que interessante. Almejas a luz da nova era, em que um homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando sem exigências as dificuldades uns do outro. O mundo está gritando socorro. O mundo está pedindo, certo? Uma luz, um caminho. Nós temos um número muito grande de desempregados. Nós temos um número muito grande no Brasil e no mundo de abortos, de crimes contra as mulheres. Nós estamos passando por uma fase muito agressiva. Mas essa fase está agressiva, a gente pensa sempre que é a agressão que está lá fora. Mas talvez seja o reflexo da agressão interior que cada um de nós tem. E que a gente, de alguma maneira, tem que corrigir e executar para que ela fique melhor. Mas para fazer isso, nós vamos ter que ter um crescimento espiritual. Um crescimento do nosso coração, da nossa compreensão em favor do nosso semelhante. Só vamos conseguir isso quando nós começarmos a abrir as portas do nosso coração. E saber que as portas que nós temos que passar são portas estreitas. A espiritualidade vai mostrar para nós que nós precisamos deixar muitas coisas ligadas à nossa sensibilidade, para a gente poder caminhar no meio dessas portas estreitas e deixar algumas coisas para trás, desligarmos-nos de algumas coisas para trás. E isso nós só vamos conseguir à medida que nós nos conscientizarmos que somos espíritos caminhando momentaneamente nessa roupagem carnal. E aí a gente vai ver que temos muito a aprender. E talvez até um pouquinho a ensinar. Mas só nós só vamos poder fazê-lo quando esse pouquinho for aquele pouquinho que nós transformamos conhecimento em sabedoria, porque o conhecimento nós recebemos e a sabedoria é a transformação do conhecimento em vida. E isso nós só vamos fazer com a espiritualização. E aí ele ainda fala mais para nós. Dói-te o coração de ver o supérfluo e a penúria. Esse falar dele é uma espécie de antítese, né? Porque ele pega duas coisas opostas para dar uma explicação bem conexa para a gente entender. Olha aí que interessante. Dói-te o coração de ver o supérfluo e a penúria, lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. São dois aspectos
distantes. E porque o que está faltando? Qual a ligação que a gente podia ver nesses dois aspectos? Distante. Para que pudesse haver um equilíbrio nesses dois aspectos distantes. O supérfluo e a penúria. O martírio da fome e o excesso da loucura. Então, o que mediaria isso da melhor maneira possível? A caridade. A caridade equilibraria esses dois opostos, esses dois oponentes. Porque a caridade, a gente imagina o seguinte, a caridade, o que é a caridade? A caridade é nós começarmos a nos irmanarmos. É o que diz lá antes, na fraternidade. A consciência que a gente vai ter que todos nós somos irmãos e todos nós estamos em aprendizado. Essa caridade que transborda, essa caridade que será a salvação, que Kardec deixou escrito lá, não deixou? Fora da caridade não há salvação. E aí ele fala mais uma coisa. Queres que a abastança suprima a carência. Aí nós ficamos pensando o seguinte, na Terra sobra tanto alimento que se joga fora, são as nossas críticas, joga fora, ou que não tem direção, será que não haveria um jeito de pegar o que sobra num lugar e dar para outro lugar que está passando carência? Certo? Mas isso vai chegar a uma época, num planeta de regeneração possivelmente, onde nós vamos ter uma coisa chamada discernimento, que é pegarmos o que estiver sobrando aqui para dar àquele que necessita ali. Seria um encaminhamento, uma mediunidade de pegar aqui e entregar lá. A gente ainda fala, ele fala nessa questão 163, que ele fala dos níveis de vida, que reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Nós ainda não se conscientizamos, ou não nos conscientizamos, certo, da dor que passa no nosso semelhante. Nós temos aí agora 900, 800 mil de pessoas desencarnadas com a Covid, 1 milhão nos Estados Unidos. E o sofrimento que passou essas pessoas que ficaram. Mas e o sofrimento das pessoas que foram? Como será que uma pessoa que não esperava, porque aí foi jovem, foi velho, foi tudo junto, né? Como será, se fôssemos um de nós, como será que nós nos apresentaríamos do outro lado? Será que nós falamos, será que a gente não estaria gritando até agora? Deixa eu voltar, deixa eu falar para aquela pessoa que eu a amo, deixa eu conversar com meu filho, eu estava brigado com meu filho, com a minha irmã, com meu cunhado, com a minha sogra. A gente não sabe a hora e o momento. O que ele está dizendo para isso realmente é da nossa conscientização, que é a nossa impermanência na Terra. Então, a gente começar a olhar o mundo como se a gente tivesse que deixá-lo e a gente não sabe a hora. E a gente fala, eu não vou fazer essa visita porque hoje está chovendo. Eu não vou ligar porque a conta do telefone está alta. Vai ter uma hora que a gente vai querer ligar, vai querer falar com a pessoa e não vai conseguir. Então, essa conscientização dele é a conscientização de vida. Para a gente começar a ver onde que eu estou. Deixa eu conseguir conviver em paz. Quando eu começo a conviver em paz, eu começo a olhar para aquelas pessoas e não julgar. Lembra da quarta-feira, do perdão? O perdão não é só para mim. O perdão é o que Deus dá. Eles esperam esse dia que Deus debruça sobre o mundo e dá o perdão de Deus. Mas para eu receber o perdão, eu tenho que voltar lá no Pai Nosso, perdoar assim como temos perdoado. Mas se eu não perdoo, eu não posso receber o perdão. Então o que eu preciso? Eu preciso começar a me apaziguar. A vida é muito rápida. Eu acho, inclusive, que o tempo do lado de lá é diferente. Eu começo a olhar, começo a estudar. Cada vez que eu estudo, eu tenho mais dúvida ainda. Certo? Por exemplo, Elias ficar 900 anos para voltar. Certo? Para reencarnar. Isaías, 740 anos antes de Cristo, para falar. Então, para voltar para João Batista, 900 anos. O
Isaías, 740 anos, deve ser um tempo diferente, porque a gente não imagina, será que a pessoa fica dormindo, o espírito fica dormindo? Certo? Não, deve ter alguma coisa que nós ainda não entendemos. Como também a gente não entende a eternidade de Deus, não entende muitas coisas, eles falam no livro dos Espíritos, que a gente ainda falta um sentido para a gente, para internar, para conseguir entender, e todas as características melhores que a gente dá para Deus, ainda são características humanas. Aí ele diz o seguinte ainda: para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. O que a gente quer? Que alguém ilumine, que alguém nos dê passe, que alguém nos traga alguma coisa, que alguém vá nos curar, que alguém vai afastar os nossos obsessores, apesar que Chico falou que a gente precisa evoluir junto com os obsessores. Para a gente isso, não, nós precisamos de decisão. E a decisão só pode estar dentro de nós. E quando nós temos essa decisão? Quando nós cremos nas palavras do Mestre Jesus, que diz o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. E vós sois a luz do mundo. Quer dizer, nós temos que nos conscientizar dessa força, dessa energia, dessa luz do mundo que está dentro de nós e que nós podemos, da melhor maneira possível, metabolizar, energizar. Ele fala mais. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2000 anos indicação das mais valiosas. Não adianta ficar brigando. Não adianta dizer que, eu sou, a minha religião é certa, a dos outros não. O meu carro é melhor, a minha mulher é melhor, meus filhos é melhor, meu carro é melhor, minha casa, o seu... Não vamos ficar brigando por querela, porque você parou o carro ali, mentalmente, às vezes as nossas querelas são mentais, ou são emocionais, ou são físicas. A gente tem que deixar transbordar a nossa energia positiva, respirar. O sábio diz o seguinte, que felicidade é a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Essa que é a felicidade, colocar na cabeça no travesseiro e dormir. Cada um, diz ele, trabalhe fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Trabalhar. Isso o que é? Transformação. Qual o exame de transformação que passou com louvor? Maria de Magdala foi lá, não tinham dado para Jesus nenhuma bacia para ele lavar os pés. Ela se debruça, banha os pés de Jesus com óleos puros, com as mãos. Lava os pés de Jesus. Enxuga com os seus cabelos. No sermão do cenáculo, Jesus faz o quê? Lava os pés dos discípulos. Num sentido de humildade e para colocar ali todas as energias necessárias para a grande caminhada que eles tinham que fazer. Olha a importância de nós colocarmos as mãos das obras. Essa é a grande importância. E ainda fala uma coisa no final. Sejamos honestos e reconheçamos que a verdade, que se nós consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Isso está consumado nessas palavras, consumação e vivência. Depois de ouvir tudo o que Emmanuel disse, a gente tem que pensar o seguinte, acho eu. A gente tem roupas, por exemplo, dentro do nosso guarda-roupa, que está há 10 anos que a gente fala, não, isso aqui eu vou usar um dia. E isso, às vezes, a gente nunca usa. E tem tanta gente nas ruas. A gente, quando faz caravana nas ruas, certo? O mundo aí fora, crianças, às vezes não se via tantas crianças na rua. Hoje se vê crianças, mulheres nas ruas, nas calçadas. Então, pegar o que a gente puder, fazer uma limpeza, aquela limpeza, deixar o nosso guarda-roupa respirar, tirar tudo o que puder tirar.
e doar aos pobres. Esse é o trabalho das nossas mãos. Esse é o trabalho da gente servir o nosso semelhante. Que nesse momento a gente se compenetre, que a gente está tendo uma grande oportunidade nessa vida, de que é servir a Jesus, servir a Deus. Aonde? No coração do nosso próximo. Foi Jesus que disse: o que fizeres aqueles meninos, aquelas crianças, é a mim que estão fazendo. E hoje as crianças têm 70, 80, 90, 40, 30, as crianças têm nessa idade, andando, perambulando, sofrendo, sendo agredidas. E nós precisamos, além de entrarmos em prece, em oração, em vibração, olharmos elas com muito carinho. Porque amanhã, quando nós fecharmos os nossos olhos e abrirmos os nossos olhos na luz, nós possamos dizer: Jesus, eu estive contigo durante a minha vida. Vamos, nesse momento, agradecendo aos senhores e senhoras que estão nos ouvindo, fazer as nossas preces de encerramento. Muito obrigado a vocês. Nós vamos pedindo que todas as águas possam ser fluidificadas, que a gente possa fazer uma vibração de muito amor por toda a Terra, principalmente pelo Brasil, pelos seus habitantes, pelos seus magistrados, seus políticos, para que Ismael, que a sua força magnífica, derrame sobre o Brasil uma força de energia cósmica necessária para que possamos despertar, para que possamos ter essa fraternidade, para que não tenhamos rusgas com os nossos amigos e nem com os nossos que se dizem nossos inimigos. E assim Deus, e assim Jesus, e assim plano espiritual, dá a cada um de nós a certeza absoluta que esses mentores de encarnação, que também Itaporã, Bogotá, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dr. Kamura, tratando de cada um de nós, nas nossas deficiências, nas nossas dores. Mas dá, Senhor, a esperança, a luz, a verdade, para que nós possamos continuar trabalhando nessa bendita doutrina, com amor, com paz, com esperança. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.